Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão assistindo. Estamos aqui hoje para mais uma aula, sejam bem-vindos ao Conexão EMR. Na aula de hoje nós vamos continuar o ritmo do samba. O pandeiro é um instrumento muito utilizado nas rodas de samba. Em todas as rodas de samba, nós vemos o pandeiro lá presente. Ele tem milhares de possibilidades, é um instrumento muito rico e muito diverso. Ele tem a possibilidade de tocar praticamente todos os ritmos, tá? E na roda de samba, ele é um dos instrumentos principais. Eu estou aqui com um pandeiro hoje, da pele de couro. Existe o pandeiro de couro e existe o pandeiro da pele de nylon. Eu vou utilizar o pandeiro da pele de couro. O pandeiro ele é composto pela parte da borda, feita de madeira ou às vezes de plástico, pelas platinelas, que são esses pratinhos que ficam nas laterais, e pelo couro que fica na frente ou pelo nylon. As platinelas, elas têm o efeito do chocalho, como se a gente estivesse tocando um chocalho. E a pele serve para a gente fazer o som do toque com a mão. Nós temos aqui dentro do pandeiro diversos sons graves, sons agudos, né? E nós vamos primeiro começar a entender esses sons de cada pedacinho do pandeiro. O pandeiro nós vamos utilizar na nossa mão fraca, que é oposta à nossa mão que a gente escreve. Se nós somos destros, nós vamos usar o pandeiro na mão esquerda. Se nós somos canhotos, nós vamos usar o pandeiro na mão direita e tocar com a mão esquerda. Aqui, o pandeiro eu vou usar na minha mão esquerda, porque eu sou destro, escrevo com a mão direita. E nós vamos, com a outra mão aqui, utilizar agora o polegar para fazer o som mais grave do pandeiro. Então aqui, pensando que o pandeiro ele é uma extensão da minha mão, ele não pode ficar nem para baixo, né, que iria sair da extensão do meu braço, e nem pode ficar para cima, né, que isso vai machucar a mão de vocês, o pulso de vocês. Então ele tem que ser praticamente uma extensão do braço, ó, fazendo uma linha reta aqui até a outra ponta do pandeiro. Isso vai facilitar que a gente tenha esse movimento aqui, ó, de virar o pandeiro para frente e para trás. Agora com o polegar, com essa ponta daqui, ó, essa base da lateral do polegar, nós vamos procurar um som grave aqui, ó, nessa parte de baixo do pandeiro, sem o polegar aqui em cima, ó. Vamos buscar um som grave aqui, ó. Isso vocês podem buscar no pandeiro de vocês durante todo o pandeiro, em todo espaço do pandeiro, para buscar onde é o som mais grave. Isso vai depender muito da afinação, de como esse pandeiro está apertado aqui nos ganchos. Então eu vou procurar o lugar mais grave do meu pandeiro, que é esse aqui. O movimento da mão é um chicote assim, ó. Tum, tum, tum. O polegar ele vai e ele não fica preso aqui, ele sobe, ó. Ele não vai ficar preso no pandeiro, ele vai tocar e subir. Ele só dá um toque e solta do pandeiro. Então esse é o som grave do pandeiro. Ótimo. Agora nós vamos buscar um outro som aqui. Esse som é um pouquinho mais complicado de entender, mas vai ser tranquilo. Nós vamos virar o pandeiro ao contrário, para a gente entender aonde que esse som tem que ser feito.
Com a mão direita, a sua mão forte, você vai usar a ponta dos dedos e a base da mão, aqui, ó, quase o pulso, formando uma conchinha assim, ó, tá? Pode ser um pouquinho mais aberto, pode ser um pouquinho mais fechado, mas tem que usar a ponta dos dedos e a ponta e a base da mão aqui. Nós vamos virar o pandeiro aqui só para a gente entender aonde nós vamos encostar, tá? Nós vamos colocar o pandeiro aqui, ó, continuando a linha do braço. Nós vamos encontrar aqui esse ponto dessa conchinha. Nós vamos tocar uma vez com a ponta dos dedos e com o pulso aqui, ó. Vai treinando um pouquinho cada pedacinho. E depois vai, ó, alternando em cima, embaixo, em cima, embaixo. Isso. Aí, nós vamos agora, depois de ter treinado, depois de ter entendido esse som, nós vamos virar o pandeiro ao contrário novamente. Por que que nós viramos ele de costas? Para a gente entender que quando nós estamos tocando esse som aqui, ele não tem que ser para dentro do pandeiro, ele tem que ser o mais na pontinha possível, ok? Então agora nós vamos fazer desse lado, que é o lado correto de tocar, esse som da ponta e do pulso, da ponta e do pulso. Nós vamos perceber que o som da pele também vai sair, mas vai sair bem pouquinho. Mas a gente tem que fazer o mais para a ponta possível, fazendo ponta e pulso, ponta e pulso. Isso, muito bem. Agora nós vamos juntar o polegar e a ponta e o pulso. Nós vamos pensar agora que nós vamos dividir em 4 toques. Vão ser 4 toques que nós vamos usar. O primeiro toque, o som grave do pandeiro, e os outros 3 toques, o som agudo, que é o som da ponta e do pulso aqui. E o primeiro, o som do polegar, que é o som grave. Vamos lá. Agora eu vou explicar isso no pandeiro. Nós vamos fazer a parte de cima e a parte de baixo da mão sem repetir, tá? Então, se eu começar com o polegar aqui embaixo fazendo o 1, a próxima possibilidade é só a parte de cima, porque nós não podemos fazer repetido 2 vezes ou mais em cima, 2 vezes ou mais embaixo. Nós vamos sempre alternar a parte superior com a parte inferior da mão. Em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. E a parte de baixo conta o pulso e o polegar. Então nós vamos agora contar que o 1 vai ser o polegar, o 2 vai ser a parte de cima, é a única possibilidade, embaixo e em cima. Depois o 3 vai ser o pulso e o 4 vai ser a ponta de cima. Muita coisa, mas vamos entender agora. Então vai ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O 1 sempre vai ser o polegar, o grave. 1, 2, 3, 4. Vai treinando isso um tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Isso é o samba. Só que eu estou fazendo bem lento. Se eu acelerar, vocês vão entender aquele som do samba que a gente está acostumado a ouvir. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos aumentar a velocidade bem devagar. De pouquinho em pouquinho, nós vamos aumentando a velocidade.
nós temos que lembrar que nós não podemos perder a técnica, piorar a qualidade. A gente só vai aumentar a velocidade se nós estivermos conseguindo bem fazer isso, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Começou a entender como é que é esse som. Taca, 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 que é a mesma sequência do chocalho. Taca, 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 taca. Muito bem. Agora, para melhorar o tal do swing do samba, nós vamos fazer um movimento com a mão esquerda, a sua mão fraca, que pode ser a direita ou a esquerda, dependendo de qual é a sua mão forte, né? A minha mão esquerda, no meu braço esquerdo, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, de rotação. Ele não vai fazer assim, nem assim. Ele vai fazer só assim, ó. Como se tivesse uma linha aqui, ó, seguindo o meu braço, que vai virar para frente e para trás. Só as pontas de cima e de baixo é que vão virar assim. Vamos treinar um pouquinho essa rotação. Isso. Treina aí um pouquinho. Essas pontas de cima e de baixo, elas vão ficar rodando assim, ó, para frente e para trás. Treina aí esse exercício um pouquinho. Fica um tempinho. Pode até marcar o outro ponto lá do oposto do pandeiro para marcar essa rotação. Tenta acelerar a velocidade. Todo esse processo é um processo bem lento. Eu estou fazendo mais rápido aqui, mas aí vocês podem pausar o vídeo e treinar 5 minutos fazendo isso, descansar e treinar mais um pouco, tá? Muito bem. Depois de treinado isso, nós vamos entender como que nós vamos usar isso junto com a mão direita, né? Junto com a sua mão forte. Esse movimento aqui, ele serve para tirar um pouco do trabalho da mão direita, né? Aqui, quando estava rápido, eu estava tocando tudo com a mão direita, né? A mão esquerda, ela estava preguiçosa aqui, sem fazer nada, sem fazer movimento nenhum. Ela só estava segurando o pandeiro. Agora nós vamos tirar um pouco do trabalho da mão direita e botar um pouco de trabalho na mão esquerda para dividir. Senão, se tiver um samba muito rápido, a gente não vai dar conta, né? Vai ficar todo o trabalho com a mão direita. Então agora a gente vai fazer um encontro aqui, ó, da mão esquerda com a mão direita. Para iniciar esse treino, nós vamos encontrar a ponta daqui com a ponta do dedo. Ó. Só aqui na ponta primeiro. Treina um pouquinho isso. Depois vamos passar para a base, o pulso aqui, ó. Só o pulso.
Agora nós vamos alternar. A minha mão direita está parada. Significa que ela vai ficar parada? Não. Significa que ela vai diminuir o movimento e o pandeiro, a mão e o braço esquerdo, vai também fazer um movimento pequeno. Isso vai equilibrar para não cansar muito a mão direita, nem cansar muito a mão esquerda, tá? Então agora nós vamos juntar, voltando o andamento bem lento, para a gente juntar esses dois movimentos, tá? Então eu vou fazer 1, tá, tá, 2, tá, 3, tá, 4, tá, 1, 2. Percebam que o movimento está nos dois braços agora. 1, tá. Não vai cansar nem uma mão, nem a outra. Vai dividir. Lembrando sempre de prestar atenção no grave, se o grave está bonito. Pum, pum. E aí, ó, a gente vai acelerando. Pensando no som do chocalho. Muito bem. Agora, lembrando lá da nossa primeira aula, que o samba ele era dividido em dois tempos, que o tempo 1 era um pouco mais agudo e o tempo 2 um pouco mais grave. Nós temos aqui o surdo, né, que é o som grave, e temos o chocalho, que foi a nossa primeira aula também, que nós fizemos a ponta aqui, ó, o som do chocalho. Tique, 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 tique. Então nós juntamos esses dois instrumentos. Só que o surdo, o grave, nós estamos fazendo só um tipo de grave, né? Mas nós temos a possibilidade de mudar esse surdo, fazer o som grave e o som um pouco mais agudo. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos algumas possibilidades. Vou mostrar agora o que eu mais gosto de utilizar, que é pressionar com esse polegar aqui a pele um pouco assim, ó. Isso já vai mudar o grave, ó. Sem o polegar, com o polegar. A outra possibilidade é atrás do pandeiro. Colocar um dedo aqui, ó, no meio, ó. Aí vai de cada um decidir o que prefere. Tenta um pouquinho esse, tenta um pouquinho esse e vai treinando. O que você preferiu, que foi mais confortável para você, você vai utilizar. Então eu vou agora fazer pressionando aqui um pouquinho aqui e depois fazer um pouquinho aqui. E aí nós vamos juntar. Lembra que o surdo, ele faz o 1, o som mais agudo, e o 2, um som mais grave. Se você não lembra muito bem, volta lá na primeira aula,
assiste um pouquinho da aula que fala sobre o surdo e depois volta para essa. Então, é como se a gente fizesse com o surdo assim, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ou então aqui atrás. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. E agora, juntando isso, junto com os toques, o som vai ficar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. E aí a gente vai começando a ouvir o surdo junto com o chocalho. E mexendo, ó. O pandeiro vai rebolando aqui, ó, na nossa mão. Quando estiver confortável, vai acelerando. E aí a gente vai começando a escutar aquele samba que a gente escuta no rádio, que a gente escuta na roda de samba. E aí nós vamos entender a parte, o som completo do samba. O pandeiro é um instrumento muito completo que ainda tem muitas possibilidades, a gente pode ver depois. Ainda tem o som do tapa, a gente ainda pode fazer o som de 2 graves, igual nós fizemos no surdo. Pum, 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 tum, pum, pum. Se não lembra, volta lá na primeira aula para entender o som dos 2 graves. Vou até fazer um pouquinho aqui, ó, já para entender. Ó. Então pode até parar. Às vezes. Bem, e o tapa a gente pode também incrementar em outras partes aqui do pandeiro. Espero que vocês tenham gostado dessas 2 aulas de samba. Nós vamos continuar aí com outros vários ritmos. Então voltem na próxima aula, ok? Até já, pessoal. Tchau, tchau!